Seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Código Natural. Eu sou Leonardo Cobos e hoje a gente vai trazer aqui a segunda parte aqui do nosso vídeo aqui de visão computacional, onde a gente vai mostrar onde que faz a leitura das paradas. Então hoje se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha no vídeo 1, vou deixar aqui no card aqui. Ele é uma continuação direta daquele conteúdo em que a gente classificou as imagens, a gente trabalhou mais com a parte de TensorFlow para preparar as imagens, né, as capturas do vídeo, para a gente estar podendo ler no OCR. Então hoje, se você tem curiosidade de saber como é que um OCR funciona, quais são os desafios que tem relacionado quando a gente precisa ler caracteres de uma imagem, esse vídeo aqui vai cobrir boa parte desse assunto e espero que você goste muito. Então bora lá pro vídeo. Então, começando aqui, basicamente o que a gente vai mostrar hoje, né? No vídeo anterior a gente falou da parte 1 de dividir da parte 2, né? E aí faltou a parte de extrair os dados com o OCR e organizar eles numa base de dados, ou enfim, dá para organizar do jeito que você quiser, vai dar para acompanhar essa ideia aqui durante o decorrer do vídeo. Então, basicamente hoje a gente vai olhar o 3 e o 4. Começando aqui, eu trouxe só para mostrar para vocês o tipo de informação que eu consegui estruturar, né? Então, aqui eu tenho os dados estruturados. Basicamente, esse aqui é uma tabela do BigQuery. Não sei se vocês conhecem, ele é um banco de dados cloud da Google. Então, ele é, se não me engano, ele é colunar e aí a gente consegue montar essas visões de tabela aqui, tá? Ele é um banco bem dinâmico, um banco bem robusto e dá pra tu conseguir usar ele no free tier, que foi mais ou menos o que eu usei aqui. Eu hospedei todos esses dados aqui e não precisei pagar nada. E aqui eu tenho só para mostrar, eu não vou mostrar todas as tabelas, mas esses dados aqui, por exemplo, a XQ1 é a habilidade primária que o player pegou, no caso que é Bindiga, o golpe que ele utilizou, né, o personagem, né, então tem personagens com o mesmo nome de golpe, pode ter o mesmo nome de skill. O nick do player que pegou esse pick aqui, né? A segunda XKill e o Match ID aqui, que é uma chave para a gente estar olhando as paradas. Além disso, também a gente tem aqui as tabelinhas, né? Então, eu mostrei que eu tenho um NT Arena. E aí eu tenho Lobby, Matches, Player Match Choice, Player Round Result, Holds Round Result. Eu decidi fazer esse split de dados aqui para depois poder analisar no Data Studio. Mas poderia ter colocado todos eles numa tabela só, e aí essa divisão aqui você pode fazer como bem entender. E depois eu vou estar mostrando um fluxograma ali do processo, cada passo ali vai alimentando cada uma dessas tabelas. Então eu decidi fazer essa estrutura aqui porque me facilitava fazer as consultas depois, né? E quais foram os tipos de informação que eu consegui extrair com isso, né? Eu não vou mostrar todas as consultas. Isso aqui eu fiz no Data Studio, se não me engano agora o nome do aplicativo é Looker. E isso aqui é legal porque a gente consegue conectar no BigQuery e aí a gente consegue montar uns SQL, montar tabelas, extrair gráfico dessas informações e ele sincroniza essa informação com o BigQuery também. Tudo isso aqui eu não paguei nada para fazer essa parada, consegui fazer tudo de graça. E só para vocês terem uma noção aqui, essa aqui é a tabela que eu montei eu fiz assim, eu não vou mostrar todas que eu fiz, né? Eu só vou dar umas ideias do que eu gerei. Essa aqui foi uns dados de análise de mapas que eu fiz. E aí eu queria relacionar com a duração do mapa, inclusive, tipo, a duração não é algo que as telas lá que a gente captura, né, tela de começo de partida e tela de resultado dão pra gente, mas eu inferi isso pelo tempo das fotos e o frame do vídeo, eu consegui catar a duração. E aqui eu extraí uma ideia de quanto tempo dura cada partida em cada mapa, e inclusive uma média aqui por lobby, então por live, para ver se as partidas estavam aumentando durante as lives, ou ela tinha um padrão, né? E aqui a gente conseguia filtrar por mapa, filtrar por nick, olhar sumo, olhar quantas vezes foi jogado essa posição, né? Então, pegar um exemplo aqui da primeira linha. Aqui eu tenho o mapa Narsh, o nick do player, o boneco que ele pegou, o HP que ele pegou, a sumo que ele pegou, quantas vezes foi jogado, né? 23. E a duração média, então ele leva, com essa combinação aqui tem uma duração de 320.
Por que eu peguei a duração, tá? E aí, tipo, isso é uma coisa relacionada ao game e não muito, tipo, pode ser que outras análises isso não faça diferença nenhuma. É que a duração aqui, quanto mais dura uma partida nesse jogo, a gente pode entender que, assim, mais competitiva ela foi, ela tende a ser mais competitiva. Então, partidas mais difíceis, com mais equilibradas, elas tendem a demorar mais do que partidas que estão desequilibradas. Então, geralmente quando alguém não sabe jogar o game, ele acaba cometendo bastante erro no começo de partida e isso faz a partida ficar mais rápida. Então, mas não só isso, né? As escolhas de boneco, as escolhas de summon, o tamanho do mapa, tudo isso influencia, né? Então eu tava meio que abrindo os dados aqui e eu consegui extrair essas informações, né? Aqui aumentando um pouco, né? Eu também fiz um tempo médio por mapa das partidas, né? Então esses primeiros mapas aqui, ó, Cornélia, Academia, Besage, Lunar, Narsh, Pandemonium, Insônia, Midgar, esses mapas aqui, até mais ou menos aqui, eles são mapas grandes no jogo, então dá pra ver que existe uma tendência de quanto maior o tamanho do mapa, maior o tamanho da partida, e quanto menor o tamanho do mapa, menos tempo essa partida leva, porque tipo, como é um jogo de luta, menos espaço, os players ficam mais próximos e eles acabam tendo que brigar mais e isso acelera a partida, né? Então, por exemplo, Alexandria aqui e Interdimensional Rift são dois mapas muito pequenos no game. E dá pra ver que eles acabam ficando lá embaixo. Então a gente consegue já inferir aqui no jogo que o tamanho do mapa pode influenciar no tamanho da partida, né? Consideravelmente, né? Aqui é quase, deixa eu ver, 60, 1 minuto e meio a menos de média de partida num mapa pequeno. A partida tem em média aí 5, 6 minutos. Aqui eu trouxe outra visão também, então aqui eu criei uma visão parecida com aquela de... Sabe, tinha jogo antigo que tinha os maiores placares, assim, top score, né? Eu fiz uma tabela de top score aqui, que basicamente tem... ela é mais influenciada pelos pontos individuais que cada player fez num round, né? E aí o boneco, lendo um pouquinho a tabela aqui, né? O player que fez, o mapa, o personagem, a duração daquela partida, né? Pra gente analisar se o tempo influencia muito na pontuação. Qual foi a live que aquela partida aconteceu, né? Que foi feito esse score. Os pontos, então no caso aqui 2428, primeiro ponto. O golpe que ele utilizou. E esse reference é um link que quando a gente clica nele, ele vai lá no Blob Storage e ele mostra a foto, a evidência, da onde que foi extraído esse dado, né? Então se por algum motivo tivesse uma pontuação aqui absurda, que o algoritmo leu errado, eu ia ter o link aqui, eu ia clicar na imagem, eu ia poder conferir se essa informação tá verídica ou não, né? E aí corrigir ela. Além disso, a gente também traz os filtros, tá? Toda essa interface aqui, questão de tabela e tal, são coisas que o Data Studio fornece já pra gente. Então eu só precisei colocar o dado no BigQuery e montar ele. Ele é tipo um Power BI, assim, eu fui configurando as visões e deu pra fazer esses layouts bem bonitinhos aí. Além disso, uma outra parada legal também é que aqui eu estou mostrando mais a parte do BigQuery mesmo. Então, por exemplo, com as tabelas lá setadas, né, eu fiz uma consulta só de teste aqui. Então, basicamente eu tenho aqui Select, o Lob ID, o Frame da luta e o YouTube ID. From, né, dessa tabela de partidas. E aí eu fiz uma junção com a tabela de Lobby para pegar mais informação. No caso, a tabela de lobby tem o ID do YouTube e a tabela de partida tem o momento que aconteceu aquela foto, né? E aí eu escolhi aqui no final uma live específica e pedi para ele me listar, né? E aí ele já me trouxe esses eventos aqui. A gente pode pensar como os eventos daquela live, né? Eu não classifiquei aqui se ele é um evento de começo de partida ou é uma tela de round, mas basicamente esse aqui foram eventos que aconteceram nesse lobby. Então provavelmente no C674 aqui pode ter tido no começo de partida um round para esse YouTube ID, e aí se eu abrir a live e botar esse segundo aqui, provavelmente eu vou cair numa tela de resultado ou numa tela de começo de partida. E aí a gente consegue começar a montar esse tipo de visão aqui, né? E aqui eu coloquei o índice de indexador de capítulos, porque eu mostrei para vocês a questão da análise de dados ali. Peguei as informações, comecei a montar visões. Mas outra coisa interessante é que esses vídeos estão hospedados no YouTube e o YouTube permite a gente criar capítulos, associar metadados com esse vídeo
E aí ele integra com toda a ferramenta dele ali de pesquisa que ele tem. E olha só a parada massa que dá para montar com isso. Então, por exemplo, com essas tabelas ali, eu consegui, por exemplo, a live terminava, eu ia lá, fazia aquela divisão de arquivo, mandava lá pro software ler todas as partidas, ele populava essa tabela, e aí eu consegui montar uma consulta que ele, no YouTube, se tu pegar um vídeo, você fizer o upload de um vídeo, você pode colocar os capítulos com essa seguinte sintaxe aqui. Então você coloca 0.2.00, tracinho, coloca um título. Aí tu vai colocando os tempos aqui e uma string depois, e ele vai recortar no vídeo. Você já deve ter visto em vídeos que ele vem recortadinho. E é basicamente colocando isso aqui na descrição do vídeo. O que eu consegui fazer foi pegar, por exemplo, uma live, fazer uma consulta no banco, e ele me gerava essa string aqui, eu ia lá, copiava essa string, colocava na descrição do vídeo, e ele automaticamente me gerava os capítulos para as pessoas irem navegando. Então, olha só que legal, aqui ele mostrou o começo do lobby, aí ele já bota aqui, configura a primeira partida, 404, depois ele já coloca a segunda partida. E eu fiz um extra aqui que, em vez de colocar partida 1, partida 2, partida 3, eu coloquei o nome dos personagens. Então também pedi para ele pegar os personagens que foram jogados, colocar vírgula, 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 versus, vírgula, vírgula. Para a pessoa poder abrir a live e escolher uma partida com os personagens que ela estava interessada ali. E aí o que a gente conseguiu com isso aqui? Olha só, uma parada que eu acabei descobrindo aqui no YouTube é que se eu pegasse aquela string do capítulo e colocasse aqui na barra de pesquisa, ele automaticamente, na pesquisa do YouTube, no text search dele, ele fazia uma varredura também nos capítulos e ele me dava certinho as lives. Ele já abre os capítulos aqui na tela de pesquisa, ó, e ele achou 2 lives, e o mais massa é que ele ainda marca exatamente o capítulo que ele encontrou aquela tua pesquisa. Então, na própria tela de pesquisa do YouTube aqui, ó, ele entendeu que Hansa, Cláudio e Bartz estão aqui, ó, Hansa, Cláudio e Bartz. Aqui provavelmente não estava exatamente Hansa, Cláudio e Bartz, mas provavelmente ele identificou que uma dessas palavras-chave também está nesse vídeo aqui de 24 minutos, né, nessa parte do vídeo, né. Aqui é a mesma coisa, aqui, ó, tem o Strife aqui e tem o Strife aqui. Ele entendeu que, mesmo parcialmente, a pesquisa funcionou, né? Então, se você tiver fazendo um tipo de conteúdo grande no YouTube, tu pode acabar extraindo essas informações, criando capítulo com esses metadados, e a própria pesquisa do YouTube pode começar a indexar os capítulos para pesquisa e a pessoa acessar o teu vídeo, né? Então, isso aqui é muito da hora. Então, se alguém quisesse procurar uma partida específica de uma combinação de personagem, a pessoa pode ir no YouTube escrever assim e aí ela indexa, né? Então, imagina as possibilidades que dá para fazer com esse aqui. Além disso, outra coisa que eu fiz também, isso aqui pode ser usado com o Discord, qualquer ferramenta de chat que forneça para você uma pesquisa, né? No caso aqui no Discord, a gente vem aqui em cima e escreve uma pesquisa, né? O que eu fiz? Eu também fiz algo parecido assim peguei a pesquisa lá montei um select lá no BigQuery, botei um programa para pegar todas as partidas que tiveram na live, e aí eu pedi para ele montar um post basicamente escrevendo essas informações aqui, junto com o link da parada, mais o tempo que aconteceu aquilo na live. Então é como se ele pegasse todas as lives, achasse todas as partidas e gerasse uma mensagem por partida. Então aqui eu botei a câmera eu identifico que é a primeira posição. Então, no caso, quando eu streamava as partidas, eu nunca mexia na câmera. E quando eu jogava, eu sempre era o player 1. Da perspectiva de quem está jogando, você é sempre um. Então, a câmera aqui eu consigo botar aqui quem que estava sendo streamado naquela partida, o golpe que pegou, as habilidades, o mapa, a summon. E aqui é para isso que eu preciso do YouTube ID, né, para poder montar o URL dele aqui. E aí eu também consigo, com os frames, né, que foi utilizado no vídeo, eu consigo colocar aqui exatamente já o link, e aí quando a pessoa clica, ela já vai diretamente para aquela partida. Eu fiz um bot escrever todos, fazer um dump lá num canal.
E aí que, por exemplo, na pesquisa eu podia vir e digitar assim, ó, câmera 2 ponto Cloud Strife. E aí o text search do Discord, ó, ele já vinha para mim e me dava todas as pesquisas que tinham essa partida. Então, aqui é uma live W6C no tempo 4271, no lobby 13. Aqui é o mesmo lobby, mas no tempo 3627. Inclusive, deixa eu ver se as skills estão a mesma. Não estão. Aqui ele pegou Might Strike na habilidade 1. E aqui ele pegou Cherry Blossom. O mapa também mudou aqui. Então, dá para acabar integrando isso com as paradas de outras ferramentas, né, que já embutem o Text Search. Tu vai extraindo e customizando com elas. E agora a gente vai para a parte da leitura das fotos, né, que é a grande magia aqui. Como é que a gente faz para pegar essas fotos e extrair esses dados mesmo, né, já que a gente tem elas. Então aqui foi onde a gente parou no último vídeo, que eu fiquei falando, eu mostrei esse diagrama no final do vídeo e eu falei que essa era a parte que a gente ia mostrar no vídeo, na parte 2, que é esse vídeo aqui. Então a gente vai entender como que a gente envia fotos por serviço de cognição, eu fiz aqui com tudo usando a cloud da Azure. A gente faz essas leituras de imagem e eu joguei tudo lá no BigQuery e aí a gente, via Data Studio lá, a gente conseguia ler essas informações. Certo. Aqui é aquela tabela que eu também mostrei no capítulo 1. A diferença é que a gente trabalhou mais com esse Downloaded Processed para fazer a classificação das imagens. E agora a gente vai estar vendo essa segunda parte aqui, que é basicamente eu ligo esse aqui. Depois que as coisas estão processadas, eu venho aqui e ligo essa última coluna aqui chamada Send to OCR. Eu ligo ela para True. E aí, ele, assim que terminar de mandar tudo para o OCR, ele vai ligar essa coluna aqui, Cognitive, ele vai botar True, né? Como se tivesse lido a imagem, né? Então, essa coluna Cognitive me diz que a imagem já foi lida no OCR. E a última coluna aqui diz que ela vai ser jogada no OCR. E agora, como é que funciona essa parada? Aqui eu usei o serviço de recognition da Azure, tá? Mas a Amazon, a AWS também fornece serviço, o Google também fornece, tá? Inclusive dá para tu baixar o OCR offline e fazer as paradas. Quem sabe eu monto um vídeo aí na parte 3. Mas basicamente, como é que a gente extrai a imagem? A gente pega essa imagem que tem os dados que a gente quer ler e a gente vai fazer uma requisição HTTP para o serviço de recognição. É como se fosse um REST API e ele vai devolver para a gente uma string com tudo que ele conseguiu ler. Então aqui, por exemplo, eu tenho a palavra briefing, ele leu o briefing certinho, ó. Eu tenho aqui no loading, now loading, inclusive tá meio borrado, ó, ele conseguiu ler. E aí ele até leu os títulos aqui, One Week Warrior, Celestial Plateau, aí 6, esse 6 provavelmente é esse número aqui, e aí ele fica um pouco bagunçado as informações, né? Então dá pra ver. E o que eu pude perceber, assim, cada OCR vai ter uma maneira de ler, tá? Mas esse OCR aqui, ele meio que faz uma leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então ele começa a ler essa linha aqui, depois ele vai ler esse aqui, e depois ele vai ler esse aqui. Como as informações elas estão meia, tipo, esse aqui tá aqui, esse aqui tá meio uma coisa tá em cima da outra, pode ser que ele dá uma bagunçadinha, tá? Mas aí a gente vai testando as imagens, vendo como é que ele lê aquela informação e ver se a gente, a partir disso, consegue extrair as informações. Mas o grande, principal ponto que a gente tem que entender aqui é que eu mando um JPEG para uma API e ele me devolve tudo que ele conseguiu ler. E aqui eu estou mostrando para vocês como é que funciona esse esquema, tá? Dá para pegar esse aqui gratuito na Azure, por exemplo. Eles te dão 5.000 transações por mês, 20 transações por minuto. Então até 5.000 imagens por mês você consegue ler de forma gratuita. Se você precisar ler mais de 5.000 imagens, você vai precisar acionar aqui ir para a versão paga dele aqui, tá? Inclusive ele até diz que na versão paga aqui para remover fundo é de graça, então se tu precisar remover fundo de coisas é de graça. E aqui nos grupos, esses serviços de cognition dessas cloud, eles fazem muito mais do que só ler OCR, tá? Então, por exemplo, aqui tem tag, face, get thumbnail, ascore, image type, get area of interest,
detecção de pessoas, cortes espertos, não sei o que é isso, OCR, que é o que a gente quer, adulto, celebrity, landmark, detecções de objeto, marca. Então tudo isso aqui tu pode mandar uma imagem para ele, ele vai te dizer se tem isso ou não. E no grupo 2 aqui, que é mais caro, ele vai te dar até mais coisas, tipo describe, provavelmente ele vai te dizer o que significa aquela imagem. Read, ele deve ler de uma forma mais profunda. Captions, dense captions, não sei se ele, o que significa isso. Mas para o nosso OCR aqui, aí tem a faixa de preço deles. Quanto mais transações tu fizer, mais barato fica. Lógico, né? Tu vai pagar mais porque tu fez mais transações, mas o custo individualmente da transação é menor. Então, só a título de referência aqui, se tu fizer até 1 milhão de transações, para cada 1000 transações, tu vai pagar R$5. Isso aí vai dar um custo de menos de 1 centavo por imagem. Eu acho que é algo nessa dimensão, tá? Então é 5 pila, 1000 imagens. Que é imagem pra caramba, né? Convenhamos. Então essa aqui é a ideia. E só para explicar o que é uma transação, então eu, por exemplo, pegar essa imagem aqui e jogar lá pro fazer uma request HTTP, ele me devolver toda essa string aqui, ele contou como uma transação. E como vocês podem ver, ele trouxe todo o dado. E uma parada que a gente precisa em OCR, aqui eu vou ter que abrir esse dado, né, e entender ele de alguma forma, né, tipo, como é que eu tenho uma complexidade aqui para eu poder ler isso. Se eu quisesse fazer algo mais fácil para ler, assim, tipo, para interpretar os dados, por exemplo, eu poderia vir nessa imagem aqui e ao invés de mandar a imagem inteira, eu poderia segmentar os cortes dessa imagem. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse ler o nome dos jogadores do time B, eu poderia pegar a imagem principal. Eu já como a resolução do game é fixa, eu sei onde fica o XY do player A, o XY do player B e do player C. Eu posso fazer o paint ali, recortar e pelo paint ali ver qual é o XY. Aí eu poderia pegar um programa para fazer o corte dessas imagens. E aí eu poderia pegar cada uma dessas imagens e mandar um HTTP. Esse modelo aqui ele é mais interessante, ele gasta mais recurso, ele vai fazer mais transações. Então, por exemplo, aqui eu precisei de 3 transações para ler o nome dos 3 jogadores. A grande vantagem é que, como eu sei o corte e o que eu estou mandando, e aí a hora que ele me retornar a leitura, eu sei que, por exemplo, essa requisição 1 é o nome do jogador 1, essa requisição 2 é o nome do jogador 2 e essa requisição 3 é o nome do jogador 3. E isso eu não tenho aqui. Então aqui os nomes do jogador 1, 2 e 3 eles estão todos embaralhados juntos. Então nesse modelo aqui de transação individual eu gasto mais, só que como eu já estou fazendo ali uma heurística para recortar a imagem, eu já sei o que significa, qual seria tipo o campo, né, do meu JSON que aquela leitura está preenchendo, né? Só que gasta muito mais esse modelo aqui, porém ele é mais assertivo, ele é mais fácil de montar as coisas conforme eu vou mostrar aqui, mas também dá pra gente ir pelo modo mais econômico, que é o que eu fiz e eu vou estar mostrando para vocês aí nos próximos slides. Outra coisa importante também é que quando eu fui mandando a imagem, às vezes tinha algumas informações de leitura que ele ia capturar, por exemplo, aqui primeiro, segundo, terceiro, e essas informações acabavam sujando aquela visão toda que eu estava mostrando. Uma estratégia que eu fiz aqui foi colocar tarjas pretas aqui, então eu comecei a apagar algumas coisas da tela para que a minha leitura tivesse só as informações que eu quero ler. Isso me ajuda para garantir que o OCR, por exemplo, não coloque esse 2 como um B, não leia essa informação com uma informação que eu estou esperando aqui, né? Tipo, por exemplo, ele tem que ler 18,99 aqui, aí ele podia botar 18,99 espaço 1. E isso aqui atrapalhar a minha leitura de score. Então sempre que a gente puder, a gente pode estar, antes de mandar para o OCR, a gente fazer um tratamento na imagem para apagar informações que a gente não tem necessidade de ler, para estar facilitando aquele nosso algoritmo lá na frente, que vai pegar toda a informação e interpretar ela, né? Então esse aqui é um pattern que a gente pode estar usando na parada. E aí vem algumas pegadinhas aqui com esse sistema de OCR, tá? Nem sempre ele é assertivo e dependendo da qualidade da imagem, ele vai piorar a leitura dele. Então essa aqui é uma live que foi feita numa resolução bem ruim,
Olha só como é que ficou a qualidade da imagem, né? Tá super borrado a parada. E aqui tá escrito Kefka Palazzo. E ele leu Colica Palazzo. Não é o nome do personagem que eu quero. Porém dá pra ver que ele, mesmo com essa imagem horrível aqui, ó, Trine, ele leu Trine. O Might Strike ele conseguiu ler. Então ele consegue ler mesmo com uma qualidade bem ruim, tá? Então, mas assim, ele não é perfeito. E quanto mais flu assim a tela tiver, mais dificuldade ele vai ter para ler, né? Então a gente também tem que se preparar para esse aqui. E eu vou estar mostrando como é que a gente lida com essa questão do erro dele. Show! Para que a gente começar essa parte do erro, como é que a gente lida com os erros, eu usei aqui o algoritmo do Jaro Winkler, tá? Vou estar lendo para vocês aqui, né? Peguei do GPT essa parada, é uma técnica de comparação de string desenvolvida por William E. Winkler durante a década de 1990. É uma medida de similaridade entre duas strings, comumente usada para determinar o quão semelhantes duas strings são em termos de ortografia. Esse algoritmo é útil em tarefas como duplicação de dados, correspondência de registro, correção ortográfica, entre outros. A métrica de Jaro Winkler calcula a similaridade entre duas strings, atribuindo uma pontuação entre 0 e 1. Quanto maior a pontuação, mais semelhantes são as strings. As principais características do algoritmo são... E aí aqui ele vai listar a primeira comparação de caractere. Os caracteres das duas strings são comparados para encontrar caracteres em comum. Apenas os caracteres que ocorrem em ambas as strings são considerados. Cálculo de similaridade com base na quantidade na posição dos caracteres comuns. É calculada uma pontuação de similaridade inicial. Ajuste da pontuação. A pontuação inicial é ajustada com base na proximidade dos caracteres reais e outros fatores específicos do algoritmo. E o retorno da pontuação. A pontuação resultante é a medida de similaridade entre duas strings. Então, eu acabei utilizando esse algoritmo. Só que para ele funcionar, eu preciso meio que ter um dicionário. Então, como o jogo, eu já sei o nome dos golpes, as paradas, eu trouxe aqui, que está aparecendo na tela aqui, são 3 listas de strings que eu usei de dicionários, a gente pode dizer assim, de preparação para o Jaro Winkler. Então aqui eu cadastrei o nome correto de todos os golpes. E eu preciso ter todos os personagens, todos os golpes, todas as habilidades, todos os mapas, enfim, eu só mostrei aqui esses 3. Mas aí, porque eu preciso dessa referência para poder receber o dado que o OCR me leu. E aí eu aplico o Jaro Winkler e eu consigo comparar dentro do universo de personagens qual é o mais parecido com o que ele me mandou. E aí eu consigo, mesmo que ele leia errado, eu consigo deduzir qual foi o que ele queria dizer, né? E aí eu consigo corrigir muitos problemas de, às vezes, um L que ele confunde com um I maiúsculo, esse tipo de coisa assim. Isso acaba sendo minimizado com esses dicionários aqui. O algoritmo, eu peguei uma lib do C# aqui. Basicamente, aqui eu passo para ele um nome, né? E aqui o nome da skill, né? Aqui ele instancia o objeto, ele define aqui qual é o melhor score, qual é o melhor nome. E aqui ele vai iterar no dicionário, né? Então para cada habilidade do dicionário, ele vai pegar essa string aqui que o algoritmo que o OCR leu, verificar o score e encontrar o maior score. Então se o score atual for maior do que o que eu conheço como o melhor score, ele vai lá e atribui, né? Tipo um bubble sort aqui. E no final ele me manda aqui a melhor ocorrência, né? Então ele vai olhar todo o dicionário e vai me dizer, esse cara aqui é o mais parecido do dicionário que tu me ofereceu, então eu imagino que ele é o que tu quer, né? Isso faria lá o Colica Palazzo virar Kefka Palazzo, né? Então essa é a parte do erro, que tem algumas situações que a gente pode estar lidando, e agora a gente vai ver como que a gente lê o resultado. Então, só para mostrar aqui, o resultado é tudo isso aqui que eu recebi, né? Eu trabalhei mandando a imagem inteira para ele e trabalhando em cima disso aqui, tá? E aqui a gente consegue usar, por exemplo, expressão regular para estar podendo entender o que a gente quer ler. Porque lembra que eu falei que o algoritmo lê da esquerda para a direita e de cima para baixo? Então, como a interface do jogo é fixa, ela sempre mostra as informações nos mesmos lugares, eu acabo conseguindo também montar uma heurística aqui com uma expressão regular para poder
interpretar os dados, tá? Aqui eu utilizei muito um recurso da expressão regular, que é esse negócio de grupos aqui, não sei se vocês conhecem, mas a expressão regular permite a gente fazer ideias ali para procurar strings. E o legal do grupo é que se a gente usa uma palavra, por exemplo aqui, geralmente ele tinha, aqui se a gente olhar a gente vê algum padrão, ó, player, 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 e aí vem nick, player 1, player 2, player 3. Player, 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 nick 1, nick 2, nick 3. Então aqui eu consigo montar uma expressão regular que comece com player, vírgula. E aí aqui eu adiciono o nick do player, e o legal é que quando a gente usa regex de grupo, é como se a gente quisesse capturar esse verde, laranja e roxo. Então eu crio e os nicks geralmente são caracteres, né? E aí como tem um separador de vírgula aqui, que eu utilizei o separador de vírgula para mim, para o meu cenário aqui. O OCR, para cada coisa que ele lê, ele manda separado pra gente, e aí e separado por linha, ou acho que é separado por linha. Aí eu basicamente peguei isso e botei tudo na mesma linha e separei por vírgula, né? E aí eu consegui, botando essas vírgulas aqui entre os grupos, capturar cada player aqui da parada, né? E aí eu fui montando o regex, pegando vários resultados, jogando aqui. E aí eu consegui usar ela, eu percebi que usando elas eu consegui extrair exatamente a informação que eu queria. Essa aqui é a mesma ideia, só que agora pro HP, que é o golpe que os personagens pegam, né? Um pouco diferente aqui, né? Então, geralmente o HP vai ter HP nome do golpe, HP nome do golpe, HP nome do golpe, mesma coisa lá, HP nome do golpe, HP nome do golpe, HP nome do golpe. E sempre nessas regex, por exemplo, aqui o verde é o personagem 1 e aqui o verde vai ser o golpe do personagem 1. Ele mantém a ordem porque a tela mantém essa ordem e o algoritmo tem um padrão de leitura, né? Então eu vou depois conseguir agrupar tudo isso aqui pegando pela posição aqui que eles apareceram na captura da regex, né? E aqui é a mesma coisa agora pro nome do personagem, né? Então aqui ele pegou o nome do personagem 1, nome do personagem 2, nome do personagem 3, e cada uma tem uma regex específica, né? Algumas são um pouco diferentes, e aí eu tive que ir iterando e montando as regex até uma que, essa aqui parece estar funcionando legal. Então aqui, por exemplo, nesse aqui eu já consegui o nome do player que jogou, aqui eu consegui os golpes que eles pegaram, e aqui eu peguei os personagens que eles pegaram. E a gente repete isso para todos os outros resultados. E para quem não conhece a parada do grupo, tá? Basicamente aqui, ó, a gente monta um regex match, a gente taca o pattern aqui, ele vai jogar esse match numa variável, e aqui eu consigo acessar esse match.groups, e aí eu abro o colchete aqui, ele não dicionário nesse grupo, eu boto player 1, player 2, player 3. E aí eu voltei aqui, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, aqui ó, não, tem aqui já ó. Aqui no começo da regex, ó, essa parte que a gente coloca aqui o sinal de maior, menor que, é o nome do grupo. Quando a gente abre o parênteses, a gente coloca essa interrogação e aí a gente abre esse negocinho aqui. Isso aqui é o que ele vai colocar no nome do dicionário lá na linguagem na hora que ele fizer a captura. Então aqui basicamente ele está procurando tudo que não é vírgula. É isso que ele está procurando. E aí ele vai jogar cada uma dessas no player 1 ali, no ponto value. Aí player 2, ponto value. E aqui eu consegui fazer a leitura no código, né? E aqui até no regex 101 que eu usei para fazer os testes, ele até mostra aqui, né? Tipo, ó, eu encontrei uma ocorrência da tua regex e ele separou aqui em 3 grupos, né? O player 1, o player 2, o player 3. Aqui é a mesma coisa, player 1, player 2, player 3. Então dessa maneira aqui a gente consegue pegar aquele dado bruto e começar a classificar ele com expressão regular. Certo, e agora como que a gente agrupa esses dados? Eu mostrei para vocês como que a gente manda a requisição, a gente recebe a stringona lá do OCR, e agora a gente vai entender como que a gente também entendeu como ler, já começar a estruturar a leitura, e agora a gente vai entender como que a gente vai agrupar essa informação. Ok, agora eu já voltei aqui para aquela imagem que eu tinha mostrado lá no primeiro vídeo, e
olhando, batendo o olho aqui, a gente sabe que é, parecido ali com o que eu falei do OCR. Então, se a gente começar aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente vai ter a ordem das partidas que ocorreram. Então, essa aqui é a minha leitura. Isso aqui é importante porque algumas coisas a gente consegue resolver antes da gente... nem tudo a gente precisa usar o OCR, as paradas para ler, tá? Algumas coisas a gente já pode deduzir. Por exemplo, do jeito que está distribuído os arquivos aqui na pasta, eu já consigo atribuir qual é a partida, qual é o round 1, 2, e isso já ajuda na hora que tu for estruturar os dados, as paradas. Então tudo que tu já tiver de informação disponível para montar o resultado final, você já vai utilizando e deixando essa parte de recognition só para o que realmente precisa, né? Então... aqui eu só trouxe aquele código que eu também mostrei no outro vídeo, basicamente a importância da gente ter o nome com todas as informações aqui, né? O caso frame, o tipo da imagem que ele leu e o score dela. Então a gente só bota, segmenta esse e o path do arquivo, a gente segmenta nesse objeto aqui, associa essas informações. E aí com isso a gente começa a montar os grupos aqui. Então isso aqui eu uso antes de mandar para o OCR. Antes de mandar para o OCR eu pego aquela pasta e via script eu leio aquela pasta e agrupo já partida 1, quais foram os rounds dessa partida, partida 2, quais foram os rounds dessa partida. E como é que funciona esse algoritmo aqui? Então basicamente ele itera aqui no diretório e a gente tem ele verifica se é começo de partida, sim, e idealmente é para começar com começo de partida, tá? Então ele só vai começar aqui se for começo de partida. Se teve começo de partida e a partida está em andamento, significa que a partida terminou. Então, porém começa aqui, se vocês olharem, está meio cortado aqui, mas está falso, tá? Então isso aqui sempre começa falso no começo. Então ele vai pular esse if. Ele vai montar um grupo aqui, a partida, finalizado falso e os arquivos dessa partida. Então ele cria um grupo com a partida que é o começo de partida, ele bota o status finalizado falso, arquivos aqui, pá, e ele seta a partida em andamento. Assim que ele for fazer o próximo item, provavelmente, sempre que vem uma começo de partida, o próximo vai ser um round. Ele vai vir aqui verificar que não é um start match, é um score. E aí ele vai vir aqui verificar, é um score e a partida está em andamento? Sim. Então ele vai lá e pega o grupo atual e concatena esse round lá. Aí vai para a próxima, round 2, cai de novo aqui e concatena. Aí, pô, a partida terminou no round 2 e veio uma partida nova. Ele identifica com uma partida nova e a partida agora está em andamento. O que ele faz? Ele pega esse grupo que ele montou, adiciona nos grupos e cria um novo grupo. E repete esse processo até o final. Então é aqui que a gente consegue, via leitura de diretório, já agrupar as partidas e saber, basicamente a gente vai ter esse resultado final aqui. Então antes de mandar para o OCR, eu já tenho essa informação aqui, eu já tenho grupos, né? Então aqui eu só separei visualmente para vocês, mas basicamente eu tenho o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, no caso do 3 tem 3 rounds, ele vai fazer essa leitura para mim. Então, isso aqui é uma parada que eu já posso aplicar antes. E agora, leitor de partidas, né? Como é que a gente faz essa parte? Agora eu vou entrar no que eu usei mesmo. Eu usei o switch da Azure para fazer essas paradas, tá? Então eu vou estar explicando um pouco com diagrama, um pouco com código. Vai ter bastante código C# aqui, bastante conceitos de Service Bus, Azure Function. À medida que indo prosseguindo, eu vou tentar explicar aqui o que significa cada item dessa caixinha aqui. Então basicamente a gente começa com o PowerShell que eu mostrei para vocês antes, que eu passo um diretório para ele agrupa as partidas, ele já tem os diretórios, ele já sabe o que significa essas partidas, e ele vai mandar aqui um request HTTP para uma Azure Function, tá? E aqui Azure Function dentro da Azure, que geralmente tem esse sinal de raiozinho, tá? A Azure Function geralmente a gente vê ela como um endpoint, uma API, algo assim, um código C#, uma função C# que recebe uma requisição e faz alguma coisa com isso. Mas a gente pode pensar aqui na Azure Function como um recurso que eu posso ter uma entrada e eu posso ter uma saída, tá? Essa entrada pode ser uma requisição HTTP,
mas ela também pode ser uma entrada de blob storage, ela pode ser uma entrada de mensageria service bus, e a saída a mesma coisa. Eu posso devolver isso para um outro endpoint, eu posso devolver apenas a resposta HTTP, eu posso inclusive devolver para outra fila. Então eu tenho, às vezes posso ter entrada de uma fila e saída em outra fila. Então toda vez que a gente tiver Azure Function aqui, ela pode significar essas coisas aqui. E aí, nesse caso aqui, essa é uma Azure Function de HTTP, então ela é uma função C# que recebe um HTTP, e ela recebe esse seguinte payload aqui: Transaction ID, YouTube ID, o frame e o body base64, tá? Basicamente essas três informações é o ID da live, a URL do YouTube, o momento que aconteceu, e esse base64 é a string 64 do binário da imagem, tá? Então, se você não sabe o que é base64, uma imagem geralmente está salvada em bytes, e aqui basicamente eu pego esses bytes, converto eles para caractere e mando eles no payload como caractere, né? Então esse aqui foi o método que eu usei. Tem outras maneiras de fazer isso aqui, tá? Só para deixar claro. E aí chega nesse HTTP aqui. Quando chegar nesse HTTP aqui, ele vai fazer o que? Esse símbolo aqui, ele é de blob storage. Então o blob storage, para quem não conhece, é como se fosse um tipo de uma pasta virtual que tu tem na cloud, que ela pode ser acessada via HTTP, via recursos de programação, de linguagem de programação, via internet. Então basicamente é como se fosse uma pasta tua virtual, um G-Drive assim, mais focado em tu precisa passar ali via linguagem, ali passa um token para ele, e aí tu meio que escreve o arquivo lá dentro. Então eu recebi essa imagem, escrevia a imagem, eu salvava nessa pasta, e aí essa pasta se chama Matches Image, e o Transaction ID dele aqui é onde ele salvava com o nome da imagem. E outra coisa que acontecia, depois de salvar essa imagem na pasta, eu fazia o que? Cara, o primeiro passo é pegar a imagem, salvar ela na nuvem, e aí eu mando uma mensagem aqui. Essa caixa postal aqui é o Service Bus. Quem não sabe, o Service Bus é um sistema de fila, mensageria, também no mesmo molde ali virtual. Tu cria um recurso lá, e aí eu posso simplesmente via C# publicar uma mensagem lá e consumir ela depois, né? Então o primeiro passo aqui era salvar a imagem no HD lá da Azure, e depois publicar uma mensagem dizendo assim, ó, matches OCR, essa imagem aqui precisa ser processada. Então esse aqui é o primeiro passo que a gente faz do leitor. Aqui eu estou mostrando o código que faz essa parada. Então aqueles grupos que eu mostrei lá no começo, aqui ele faz uma iteração for each. Aqui ele lê pega o array de bytes do path da partida, transforma em 64 string, salva nessa variável, lê o frame da partida, dá um sleep aqui, e aí ele faz tipo um curl, esse invoke web request, passa o URL da function, passando no get aqui os parâmetros, né? E no body a gente passa aqui a imagem, content type e método post. Então, como é uma Azure Function com HTTP post. Aí aqui agora, esse código que eu estou mostrando, ele é o código da Azure Function que recebe essa imagem que o Porsche mandou. Então ele leu na pasta, mandou para cá. Aqui tem umas sintaxes específicas de Azure Functions. Então aqui é o nome da function name. E aqui é uma parada legal, ó, o retorno dessa função não é só um 200. Ele vai botar essa mensagem na fila. Então as funções da Azure Function elas são bem dinâmicas. Então eu recebo um HTTP e o retorno é numa mensageria. E aí aqui eu coloco o nome da mensageria, match OCR, aqui eu coloco a conexão dela, esse aqui configura via as configs, então basicamente o recurso que eu estou mandando, né? E aqui é a função, né? Eu não vou explicar muito C# aqui, mas é uma função C#. Aqui eu coloco autorização, qualquer um pode mandar, os tipos de verbos, né? Get, post, e os objetos aqui request. E o código aqui, basicamente, ele lê, transforma no string header o 64 aqui que ele recebeu, cria um nome para o arquivo, remove algumas paradas aqui do 64 aqui para deixar a imagem correta, transforma num array de bytes. Aqui ele instancia o blob client, que é basicamente o recurso onde eu vou salvar essa imagem, a pasta virtual lá na cloud.
Aqui eu passo o Azure Connection String, que é o recurso que eu quero salvar, o nome da pasta, o nome do arquivo, e aqui ele cria um string, né? E pega esse array de bytes e escreve lá, né? O upload async aqui, ele vai basicamente escrever o arquivo lá naquela pasta. Depois eu pego um transaction ID, se ele já tem o transaction ID, eu utilizo o que ele me mandou, se não tiver, eu gero um novo. E aqui ele, deixa eu ver, beleza, ele pega o frame da imagem e agora ele faz o payload. Esse payload aqui é o que eu vou mandar na mensageria, né? Então é um objeto que eu criei para ser o meu contrato ali no broker ali, né? Então é o meu objeto que eu vou estar passando na fila e aí eu vou estar interagindo com esse objeto. Então basicamente chamei aqui de seed picture payload, passei o ID, o match ID, o YouTube ID, o file name, o frame, e aqui eu dou um retorno, serializo em JSON, e esse retorno aqui já vai fazer esse JSON cair nessa fila aqui do Service Bus. Então isso aqui recebe a imagem e basicamente faz o upload dela e taca no Service Bus, né? Certo. E aí isso aqui foi o ponto aqui, a gente chegou até aqui no match do OCR. Depois que chega aqui, a gente vai ter uma Azure Function que lê esse read start match screen. Então ela é uma Azure Function que é conectada com o Service Bus, não é mais um HTTP, né? Então eu criei uma função que recebe como entrada toda a mensagem que cair aqui, automaticamente ele vai fazer um trigger para essa função passando o que ele recebeu na mensagem, que é aquele payload. E a função dessa etapa aqui vai ser pegar essa imagem e jogar para o serviço de recognição aqui, que está com o nome de Vision API. E assim que o algoritmo manda para lá, faz a leitura do OCR, ele vai devolver uma string e aí a gente publica de novo numa fila que eu chamei aqui de match info raw, como se fosse o dado bruto da leitura. Então essa etapa aqui basicamente pega a imagem que chegou para ser processada, manda para o serviço de OCR e publica esse resultado no próximo passo da fila. Então essa aqui foi a etapa, é aqui que a gente faz a leitura da imagem, aqui que a gente lê o OCR, tá? E para mostrar para vocês um pouquinho o código aqui, ó, mesma ideia, a diferença agora é que aqui muda o nome, né? E o retorno a gente coloca a próxima fila, que é o match info raw, connection mesmo que a gente botou. E botei o nome da função aqui, ó, e aqui é o trigger, ó. No outro era HTTP trigger, nesse aqui é um Service Bus trigger, e aqui eu coloco qual é a fila que vai chamar essa função aqui. E aqui ele recebe o item o payload. Então aquele JSON que eu botei no corpo no retorno da outra função, ele vai cair como entrada aqui nessa string. Aí eu deserializo esse objeto. Aqui eu uso o software de Computer Vision Client, é uma lib que a gente instala, dá um nugget lá, Edge, e aí a gente basicamente autentica, né? Então quando a gente cria lá o nosso recurso de OCR na Computer Vision lá na Azure, a gente tem umas credenciais lá que a gente passa aqui para ele, e aí eu setei nas minhas variáveis de ambientes. Então eu tenho o endpoint, né, e que seria o recurso, e aqui eu tenho que seria o acesso, né, o token para ele autenticar. Aqui eu passo uma URL. Por que foi importante botar naquele blob storage, naquela parada? Porque como o serviço da Azure é todo integrado, eu posso passar o Vision API, eu passo para ele o path do blob storage. Então aqui basicamente eu pego o path do blob storage e passo para o serviço de recognition. E aqui nesse await aqui, ó, read file URL, eu passo para ele o cliente e a URL que ele tem que ler, e ele vai me jogar nessa variável content do meu payload. Inclusive é o payload que eu estou usando, ó, eu incremento aqui, é como se fosse um incremento de dados, né? Então eu incremento esse dado aqui no content e passo ele para frente. Então na outra fila o content era nulo, quando ele chega nesse passo aqui ele preenche o content, né? Então ele vai incrementando esse objeto conforme ele vai passando nas filas. E só para explicar para vocês como é que é o código aqui que faz a leitura aqui da imagem, né? Então basicamente esse aqui é um exemplo. Então a gente passa esse objeto do Computer Vision Client, que basicamente ele está autenticado, né? E a imagem do Blob Storage. Aqui a gente read text from URL, ele pega os text headers, operation location aqui,
Não lembro o que é essa parada, dá uma descansada aqui, number of share in operation ID, não lembro o que é isso aqui, enfim, extract the text, e aqui ele faz a leitura do texto aqui. Então aqui ele dá o client.getResult e aqui ele fica esperando terminar. Aqui tem um ponto interessante, porque quando a gente manda essa requisição pro Vision API, ele não retorna instantaneamente, nem ele é assíncrono e ele demora um tempo para retornar, tá? Então a gente tem que ter um loop aqui que fica esperando ele terminar. Então quando ele termina, ele não é nenhum desses status code aqui, ele sai fora. E aí ele me trouxe, aí se eu acessar o result aqui, eu vou ter o resultado, né? Então essa segunda parte aqui é depois que ele devolve, ele fica esperando terminar aqui. E assim que ele terminar, ele vai pegar o resultado, que ele pega desse result, analyze result, read results, e aqui ele transforma em page, tá? Page line. Então é aqui que eu falei que aqui eu transformei, basicamente eu fiquei explorando os objetos que ele me devolveu ali, e eu botei todas as leituras de caractere que ele estava tendo numa lista de string aqui e mandei retornar. Isso é o content. O content, então, que a gente mostrou aqui, ó, é uma lista de string do que o OCR me retornou. Basicamente é isso. E esse aqui é o código que faz essa leitura. Top. Beleza, então isso fez a gente chegar aqui no match info raw, depois do Vision API. Aí a gente vai pegar, agora que eu tenho o dado bruto, ó, parser match info raw kill trigger. Basicamente a gente vai pegar a leitura do OCR e fazer o parse dele, né, transformando no objeto que a gente de interesse para a gente poder analisar. E como eu estou na etapa do parser aqui, eu vou transformar ele numa nova partida. Então quando ele chegar nesse new match aqui, nesse service bus, basicamente eu tenho uma partida pronta ali, terminou a leitura daquela partida, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o parser aqui. Beleza, function name aqui o parse. Aí ele vai retornar no new match, que é uma partida nova, né? Já é mais um modelo de negócio aqui, saiu um pouco da tecnologia. O trigger dele é um info-raw, então todas as leituras de OCR, tu manda para essa função aqui, ele vai fazer a mesma ideia, pegar o payload, deserializar, e aí ele vai fazer o parser, e o parser ele vai jogar na variável match. Então no primeiro passo a gente tinha content nulo e match nulo, aí ele chegou na leitura do OCR, ele preenche o content, e ele chega aqui no match info-raw, ele preenche a match. Então aqui é o parser, e aí aqui basicamente ele transforma aquele dado, aquela leitura que a gente mostrou lá nos slides anterior, na partida final. E esse é o código do parser para a partida, tá? Então eu tenho dois parsers, um para partida e um para round. O da partida ficou desse jeito aqui. Basicamente a gente pega as linhas, esses lines aqui é o que o OCR mandou pra gente, né? O read players, aí ele vai botar os players aqui. Read XQ ele vai botar aqui, read XQ2 ele vai botar aqui. Lê os HPs, lê a summon, lê o stage, lê o charters. E aí aqui eu começo a montar basicamente o objeto que eu quero botar no payload, né? Então aqui eu fiz toda a leitura, e aqui agora eu começo a montar o objeto final, né, de partida. Então no caso os players A, eles caem no time A, então é uma lista com 3 players, e aqui eu vou colocando certinho eles, ó. Players 1, aqui é o índice, tá? Então 0, 1, 2, então o 0 players, o 0 XQ1, o 0 XQ2, o 0 HP, o 0 charters é um player. Posição 1, posição 2, aqui é a mesma coisa, posição 3, 4 e 5. Então é aqui que eu consigo, lembra que eu falei que a tela tinha as paradas fixas, e a regex ia botando cada coisa sempre no mesmo canto? Então é nesse corte aqui que eu consigo agrupar toda a informação. E no final aqui eu só crio a match, boto o timer, boto a summon do time A, a summon do time B, o stages, os jogadores do time A, os jogadores do time B, e retorno essa match aqui. Então esse aqui eu monto o meu objeto final. Só para mostrar um pouquinho agora do parser, como é que ficou isso no código, né? Então aqui entra a parte da regex que eu falei. Então eu fiz uma função que lê os players, ele cria uma string, ele bota o pattern aqui, ele pega os regex match string, ele pega as linhas e naquele array que ele devolveu e concatena com... Ele pega todas
os elementos das linhas e transforma numa string só, separada por vírgula. Aplica o pattern. Assim que ele tiver o pattern, ele dá um select aqui e itera neles, e aí ele vai adicionando aqui os grupos que ele achou. Então ele sabe que esse aqui é o grupo 1, 2 e o 3. Então player 0, player 1, player 2. Mesma coisa aqui para o HP. Aqui ele vai aplicar no caso por player, o que acontece é o seguinte: no player eu posso ter a leitura errada, e como os players podiam mudar o nick, eu não conseguia controlar isso. Por aplicar aquele algoritmo de saber, por exemplo, se o cara botou lá um nick Léo, e aí eu não sei se ele leu IEL ou Léo, né? Confundindo o L com o I. Só que é porque eu não tenho esse dicionário do nome dos players. Só que para as outras coisas aqui, read HPs, read XKills, essas paradas, eu tenho o best name HP aqui. Então na hora que ele aplicar regex, ele também vai aplicar o algoritmo do Jaro Winkler aqui, ó. Ele vai ler o HP, e aí a hora que ele selecionar esse HP, ele vai pegar o melhor nome de HP que ele achar. Isso também aplica para XKill, ele vai pegar o melhor nome de XKill, e da Summon também aqui. Da Summon acho que eu não fiz, ele já devia estar lendo bem. Então aqui ele já pegou direto a Summon via regex e atribui esse valor aí. Então é aqui que a gente faz a parte do parser. Basicamente é o que estava dentro desses códigos aqui, né? E aí depois eu só pego o resultado ali via índice e formato ele no objeto. E aqui só para mostrar o objeto final, né? Então o new match ele tem que gerar esse objeto com stages, os time A, o time B, summon, timer. E com isso aqui basicamente eu tenho a leitura da tela de começo de partida. Então esse aqui é o que acontece, é o esperado. Com isso ela chega nesse new match, e aí a gente conecta ele numa nova Azure Function aqui. Então, assim que chegou uma partida nova, o que eu faço com isso? E agora vem a parte divertida, né? Então aqui eu fiz uma bifurcação, né? Uma coisa que eu faço é pegar esse JSON e salvar no Blob Storage. Então eu salvo basicamente o JSON numa pasta. Então, e aí eu tenho uma pasta com todos os JSONs cadastrados daquela partida, e eu consigo abrir, explorar esse JSON e, enfim, trabalhar com ele, ver se ele leu certo ou não, essas coisas assim. Mas eu também posso agora começar a botar isso para análise de dados. Então, no caso aqui, eu mostrei um exemplo que eu bifurquei aqui, botei um retorno no publish to BigQuery. E aí, assim que ele recebe a partida, ele salva no JSON e empurra para o BigQuery. E essa fila do BigQuery vai fazer o que? Eu faço uma função específica que publica no BigQuery. Chegando no BigQuery, eu já consigo conectar automaticamente o Data Studio. Então, basicamente, aqui chega aquele objeto de partida. E aí eu pego esse objeto de partida, faço um insert no banco e fechou, né? Depois que deu o insert no banco lá, é só fazer select e mostrar os dados. Então basicamente esse aqui é o final. Eu poderia, enfim, o legal do Azure das paradas aqui é que tu vai fazendo cada etapazinha, uma paradinha só, e aí tu vai conectando as coisas, como poderia aqui fazer uma outra bifurcação para dar um gatilho, um bot do Discord, avisar que uma partida chegou, enfim, as possibilidades são grandes. E aí no final, né, a gente ficou com essa imagem aqui, né? Então esse aqui é o processo inteiro que acontece. A partir do momento que as imagens estão lá na pasta, eu faço o upload para elas vão passar por todas essas caixinhas aqui até chegar aqui na análise, e aí eu tô com o dado na tabela para poder analisar, né? Então todos esses são os passos que a gente tem que fazer para poder extrair essa informação. E agora a gente viu o leitor de partidas, a gente vai ver agora o leitor de rounds, tá? É basicamente o mesmo processo, a diferença mais são esses dois pontos que eu marquei em vermelho, tá? A gente pega toda aquela estrutura que a gente fez, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, basicamente aqui muda o nome das coisinhas, né? Então aqui é Match Info Round, basicamente New Round, Publish to BigQuery vira Publish Round to BigQuery. Aqui era Upload Match Picture e agora vira Upload Round Picture. Então, enfim, eu dupliquei todas as funções aqui. E acho que o ponto mais importante aqui é esse ponto aqui, né? O payload muda um pouco, porque lembra que eu falei que a gente agrupa os rounds, a gente já sabe qual é a partida? E é importante a gente saber a partida, tá? Para a gente poder, como é que eu posso dizer? Na hora que eu for ler o round, eu preciso muitas vezes saber a partida, tá? E eu já vou explicar por quê. Então,
eu basicamente tenho umas outras informações que eu não tenho na partida, o número do round, a duração também, né, do round, que o início de partida não tem duração, né, mas o round tem. Então são basicamente essas duas informações a mais aqui. E o match frame também é uma informação que tem. É aqui que eu faço associação com a partida. Então, como o frame da partida é único, né, de início de partida, então eu posso usar ele como chave para saber esse round está relacionado com qual partida. Ah, com o frame 664, tá, beleza, então eu sei qual é a partida. E aí basicamente o que mais muda é o parse match info raw kill trigger round, que basicamente é o parse, tá? O parse do round fica muito mais complexo do que o da partida. E aí eu já trouxe ele aqui pra gente ver, então o resto é muito parecido, tá? Eu não vou estar trazendo aqui. Mas o parse aqui da partida aqui, ele é bem diferente. Então basicamente aqui, round date, ele cria um result aqui. Ele pega todos os players e aqui ó, match.player, aqui ele já vem com a match, tá? Então antes de eu passar pro parser, eu pego aquele round, descubro qual é a partida. Inclusive essa partida que eu estou recebendo é a partida já lida pelo OCR, é aquele resultado final. Então para eu processar um round eu preciso ter processado a partida. Então eu faço uma consulta lá naquela pasta do Blob Storage pelo match frame, carrego aquele JSON e aí eu mando fazer o parse do round com a partida. Aqui eu pego todos os players da partida, todos os nicks da partida. Aí aqui eu crio uma lista, provavelmente do retorno do round. Pego a posição dos players. Então, o que é esse get players position? Lembra que eu falei que tinha uma... Para eu poder ler os round, porque o round só tinha tipo nick e score. Não sei se vocês lembram do último vídeo, mas era isso, nick e score. Vou até botar a imagem aqui de novo na edição, pra gente lembrar, que eu não trouxe aqui no slide. Porque eu tenho que fazer... primeiro que tipo, eu posso usar aqui o Gyrowinkler. Muitas vezes a informação está melhor lida na tela de começo de partida, porque não tem muito brilho. Então, para eu poder associar o player do round com o player da partida, eu pego a posição dos players aqui e eu defino quem esse cara aqui que está com 1900 pontos, ele é quem na partida, né? Então basicamente por isso que tem essas associações aqui, né? Aqui eu faço o mesmo esquema que eu fiz lá na nossa partida, pego o resultado do OCR, no caso aqui o rounds, né, que está em linhas, concateno em vírgula. Aqui eu dou um for each, deixa eu ver, ele remove, esse for each aqui, ele tá aqui, tá? Basicamente ele faz um pré-processamento nesse string join aqui e remove palavras que eu sei que atrapalham a minha leitura. Lembra que eu falei que a gente coloca lá uma tarja preta? Depois que eu coloquei a tarja preta, provavelmente não precisava desse for each, mas até eu colocar ela, muitas vezes, dependendo do tipo da imagem, a gente tem que remover a sujeira para não atrapalhar a nossa leitura, tá? Então essa parte do código faz isso aqui. Se eu não me engano, regex to remove, esse aqui faz mais limpa de sujeira. E agora ele vai vir aqui fazer a leitura dos scores. Ó. Aqui ele está fazendo realmente a leitura dos scores, botando nesse grupo de regex, número, pode ter número, pode ter espaço, no mínimo 2 ou mais. E depois vai ter um grupo com um TH. Isso aqui é para tirar TH. Muito provavelmente 4TH, 5TH, 6TH, né, que aparecia na tela do score, né? Aí ele vai pegar as 6 pontuações que ele achou aqui. E aqui ele vai fazer player options, ele vai concatenar as strings, teste. Que doideira, né? Isso aqui ele pega tudo que não abre chave, vai concatenar até abrir a chave aqui. Então, não lembro certinho o que era esse aqui, mas deve ser alguma coisa. Eu devia ter trazido o content do round para a gente poder ver aqui. Eu vou ver se eu consigo botar aqui na edição também, para poder visualizar o que a gente está lendo aqui, né? E aqui ele tem mais uma heurística aqui. If o player na opção for menor que 4 e a análise letra minúscula do round, enfim, tudo que não for vírgula, aqui são regras específicas. Provavelmente a leitura do round era um pouquinho mais difícil porque ele tinha score, número,
PTS, então o número ele tava ali entre algumas informações. Tem às vezes a leitura do Yu, que é o que ele marca o player que eu joguei. Então todas essas informações elas estão sujando ali a análise, né? E aí a gente vai ter que começar a botar cada vez mais código aqui para poder ler certinho esse round, né? E no final aqui, ó, ele faz esse match e dá-lhe aqui e extrai os seis resultados aqui, né? Engraçado que ele traz o resultado aqui, mas provavelmente... Ah, tá, acho que eu entendi. Então, o que acontece? Ele tenta pegar esses 6 resultados de uma maneira mais fácil. Se ele identificar que ele só pegou 4, significa que a leitura está um pouco ruim. Então, ele espera 6 score, né? São 6 players, e pegou 4. E aqui ele deve aplicar uma regex mais complexa para poder pegar os 6. Então, é tipo um código de segurança aqui caso a leitura dê errado. A função continua aqui nesse quadrado da direita, remove, não, peraí, é um pouquinho para baixo agora, a gente parou aqui, beleza, começa daqui. A partir do momento que ele catou os scores, né, pelo método fácil ou pelo método difícil, ele vai iterar aqui, né, então vai pegar os grupos, value replace, vai tirar os espaços. Isso acontecia porque às vezes o cara fez 1920 pontos, aí aparecia 1902. Então isso aqui ajudava a gente ajuda a tirar esses espaços e eu vou espremendo os números, né? Se for maior que 4, né? Ele só pega os 4 primeiros números. Isso acontece muito provavelmente porque, vamos supor, o cara tem a pontuação, geralmente ninguém faz mais de 3.000 pontos nesse jogo, né? Daí aqui usa um pouco de heurística também. Então se viesse uma pontuação, por exemplo, 25.101, o que acontece é que provavelmente 25.101 é 2.500. Aquele 1 no final é do 1ST, da primeira posição. Então, tipo, ele lia esse 1 e concatenava junto. Aí aqui ele força um substring para pegar só o que a gente considera os 4 primeiros dígitos, né? Aí ele adiciona aqui um new player result round, coloca o nick do cara aqui, o ponto aqui, e sobe o contador e vai iterando aqui, né? No final aqui ele faz a leitura de quem venceu, quem perdeu, então ele verifica se é victories ou defeated, e aqui baseado no index ele define quem ganhou, se foi o vermelho ou o azul, né? E aí aqui se bom, acho que esse if aqui está fazendo a mesma coisa, index win maior que 2, tanto faz, esse aqui pra mim ficou redundante, não precisava desse if, tá? Mas aqui ele vai retornar o result round e o winner. Onde esse result aqui é uma lista que tem o nome de todos os players, nick e pontos, né? Eu não trouxe a função do player round aqui, mas aqui ele vai basicamente concatenar esse parser no final. Eu vou botar a imagem aqui na pós-edição aqui para a gente ver o parser, aquela function que faz o parser, tá? Então ele tá pegando esse parser e jogando junto com o objeto dele de retorno, e ele também tem a match já associada, então a gente sabe de qual partida é esse round, né? E aí, como a gente tem o nick aqui, pelo nick a gente consegue associar com a partida e saber quem ganhou, quem perdeu, etc. E agora a gente chega no final aqui, que eu trouxe para vocês uma demonstração, tá? Então, deixa eu puxar aqui para trás, já estava começando. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz todo esse processo e ele vai mostrar agora rodando aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho um pouquinho mais leve aqui. Aqui. Então, basicamente a gente vem aqui no YouTube aqui. Aqui tem uma live que eu fiz, né? Eu vou estar mostrando como é que eu processo ela. Eu baixo ela aqui, faço o download dele. Aí, pá, né? Deixa eu ver se eu um pouquinho pra frente aqui pra... Aí, beleza, ela joga na pasta, eu jogo na pasta de processamento ali, ó, todas as lives que estão lá. Copio o nome dela. Venho nesse arquivo aqui, ó. Aí aqui eu crio uma linha nova, né? Cato o ID do vídeo. Coloco ali. Mudo o Transaction ID aqui, boto midgar5. Aí eu desligo as flags aqui para ele não processar nada, todas estão tudo, né? Aqui eu boto o nome do MP4, eu copio ali, boto ele aqui, acerto a URL do vídeo ali,
Tá tudo desligado. Agora eu salvo esse cara aí, ó, só pra mostrar agora no preview aqui. False, 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 false. Aí a gente vai ligar aqui o processamento. Essa é a coluna do download, significa que o arquivo já está lá na pasta e está pronto para ser processado. Então a gente vem aqui, roda o primeiro arquivo aqui, ó, ele vai começar a dividir a imagem na pasta agora. Então essa aqui é a pasta, ó. Ele está pegando a live, quebrando imagens aqui, toda ela. Então dá para ver que tem várias imagens aí, já tem ali o primeiro resultado, aí vai indo, vai gerando, ó, segundo mapa aqui tá roxinho, aí começa a terceira partida aqui também, e foi indo. Show. Massa. Aí agora, ó, tem 4 partidas, que já estava na partida 4. Agora ele começou a gerar o artifacts aqui. Então ele está varrendo todas as imagens da partida e selecionando todos os começos de partida e todos os finais de partida aqui. Nessa coluna na pasta da esquerda. São 2 pastas abertas aqui, tá? Então nessa da esquerda ele está classificando as imagens aqui. Ele demora. Essa é a velocidade do algoritmo, tá? Vocês estão vendo aí. Tá em tempo real aqui. E ele está jogando as imagens que ele encontra aqui, ó, de interesse, né? Que ele está classificando aqui. Já chegou na 4ª partida aqui. Tá indo ainda. E assim que ele terminar essa varredura aqui da sala de resultado e tela de começo de partida, nessa tela da direita aqui ele vai jogar as melhores de cada uma, que vai montar aquela visão lá de match 1, round 2, etc, que a gente estava vendo no outro vídeo. Vai estar quase terminando aqui, ó, já catou os resultados do mapa 4. Falta acho que só um round aqui do mapa 4 agora. Logo ele já deve empurrar aqui. Jogou aqui. Deve estar terminando de varrer a live agora. Tem ainda um pouquinho de live no final, né? Então ele tem que chegar no final da live para liberar o algoritmo. Acho que está quase terminando aqui. Eu não quero ir para frente para não sujar a visarinha. Ele ainda está encontrando imagens aqui. Ah, ele tá no round 3 agora. Agora deve estar perto do final. E aí ele, ó, agora ele varreu essa pasta aqui, ó, e já selecionou as melhores. Então, essa aqui são as melhores imagens. Deixa eu só voltar ali. Aqui ele já, opa. Aqui ele selecionou as melhores imagens, ó. Então ele fez aquelas etapas, exportou tudo, pegou todas de interesse, classificou as melhores. E agora a gente vai ligar o OCR. Então beleza, terminou ali o command line, liberou, né? Aqui eu vou atualizar só para vocês verem. Quando ele termina de atualizar, ó, ele botou true. Aí que tem que atualizar o visualizador ali, ó, botou true agora. E agora a gente vai ligar o esquema do OCR. A Azure Function eu estou rodando aqui na minha máquina, então aqui eu dei um F5 nela. Eu poderia ter hospedado ela, mas eu fiz tudo local aqui, então eu rodei ela local. Mas os recursos da Azure, Service Bus, Blob Storage, eles estão todos hospedados na Azure, estão funcionando online, tá? Então o que a gente vai ver aqui é só a parte de execução do algoritmo tá na minha máquina, mas todos os recursos da Azure estão em produção. Ele roda a Azure Function aqui. Beleza, iniciou. Aí agora eu vou pegar e mandar o script, pegar as melhores imagens e mandar ler elas, né? Mandar fazer o OCR. Vai para a pasta scripts. E é o Cognitive Functions. Aí para ele ler, né, eu tenho que ligar essa flag aqui. Tem que ligar a última coluna aqui com a true.
E aí quando ele terminar, ele vai marcar essa ali pra true, né? Então, tá ligado, a hora que eu ler ele vai verificar que tá falso e vai mandar processar, né? Na segunda vez ele não repete, no caso, né? Mandou rodar, ele começou a fazer os HTTP. Tem bastante erro aqui, tá, galera? Mas é porque o meu BigQuery agora ele tá desligado, esses erros que tá acontecendo aqui é disso. Mas já vai ser o necessário, pô. Ele criou a pasta aqui no Blob Storage e as partidas estão começando já a cair aqui, ó. Frame é Start Match e o R é Round, tá? Então, e aí ele bota traço o nome do round. E aqui ele tá salvando os JSON, lá onde eu falei no fluxograma que ele salvava no container, né? Então aqui ele começou a colocar as imagens, as melhores imagens lá. Ele não leu um começo de partida ali, mas beleza, eu imagino o que é, mas assim, é mais só para demonstrar para vocês a parada funcionando aqui. Ó, ele já terminou de rodar, essa foi a velocidade para ler as imagens. E agora eu vou começar a abrir aqui para vocês verem o que tem dentro dos arquivos aqui. A gente vai no Edit aqui, ó, esse aqui é o arquivo. E aqui está o JSON que ele leu. Aí que a gente consegue ver partida, stage, summon. A gente pode abrir aqui os dados, ó, os bonecos, todas as leituras das paradas. Mais informações aqui. Pá. Então, isso aí foi o que ele leu agora da imagem, né? O mais massa aqui, ó, que se a gente pegar aqui o file name, ó, eu posso agora consultar essas imagens agora. Eu cato esse JPEG aqui, vou no meu container, eu tenho lembra que eu falei que eu salvo todas as imagens numa pasta lá do Blob Storage, ó, eu coloco aqui, pesquiso, aí eu abro ela aqui, eu consigo visualizar ela aqui, ó, e eu consigo colocar lado a lado e ver se a leitura tá certo daí. No caso aqui ele leu certinho isso, leu certinho isso. E eu posso fazer isso para mais dados aqui, ó. Vou pegar um de round aqui, edit. Aí eu joguei aqui, vou catar o... Ó, aqui tá a informação do round, né? Ele vem junto com a partida, ó, cata a imagem. Vou lá no Blob Storage, pesquiso. Abro ela. Tá aqui a imagem. E agora eu comparo os pontos aqui, ó. CGBR 2055, 1356, 1379. E essa aí foi a leitura aí. Ele leu certinho os pontos aqui. Vou pegar mais uma de exemplo. E assim eu consigo bater os dados, validar, né? Então dá para fazer uns esquemas, pô, integrar isso aqui com um HTML, JavaScript, aí tu consegue fazer a correção. Tem até um validador, assim, uma etapa de validação, né? Alguém olha a imagem e vai lá e dá um ok assim e libera o dado. Então dessa maneira aí tu pode estar capturando as informações do vídeo, gerando metadados. E galera, é muito da hora esse aqui, tá? Funciona melhor do que eu esperava. E consegui gerar muito dado com isso aqui. Eu imagino que as possibilidades disso aqui são inúmeras. E o meu objetivo aqui desse vídeo era compartilhar como que vocês podem estar fazendo um scraper de vídeos. E agora esse conteúdo tá aqui na internet, aqui ó, maravilhoso. E vocês façam o que vocês quiserem com isso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aqui. Se vocês querem que eu continue produzindo conteúdo dessa qualidade aqui, galera, pô, eu conto com o apoio de vocês lá no nosso Apoia-se. E eu tenho ideias para fazer esse vídeo aqui até numa parte 6, tá? Então, essa aqui é a parte 2, seria o principal do conteúdo que eu quero mostrar, mas tem outras, usando um pouco de criatividade, que a gente pode estar explorando essas coisas aqui, tá? Então, se vocês gostaram, deixa o like aí e eu vejo vocês na próxima aí. Até mais.